Olá, a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, porque estamos aqui em mais um momento para ouvirmos a palavra de Deus, um privilégio imerecido, e o Espírito da verdade irá falar contigo fortemente, pessoalmente, profundamente, para a glória de Jesus Cristo. Talvez você esteja fazendo muitas perguntas a Deus, e o Senhor preparou este momento para lhe responder. Tenha certeza disso. Deus, ele usa os seus atalaias, os seus servos nessa terra, para falar o que vem dele para o seu povo. Glórias a Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Jeremias, capítulo 12, versículo 5. É um versículo lindíssimo, como toda a Bíblia, e muito forte. Tremendo esse versículo. Glórias a Deus. Diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Que o Espírito Santo de Deus, meu amigo, meu amado, meu querido, coloque as suas palavras na minha boca e me use para louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amados, quando o Senhor me deu esse versículo, eu exultei, porque sempre esse versículo chamou muito minha atenção. Porque, na verdade, Jeremias, ele é um espelho limpo. Ele é uma referência de um homem de Deus genuíno que nós temos na Bíblia, que dedicou sua vida a Deus, que não deixou manchas. Louvado seja Deus, deixou marcas de um verdadeiro adorador, de um homem que sofreu muito mesmo, mas ele venceu, ele prevaleceu pelo poder de Deus. E vemos aqui a humanidade de Jeremias. Jeremias, quando ele perguntou isto a Deus, ele estava num estado que ele não aguentava mais, humanamente falando, suportar tantas maldades. Ele estava sendo perseguido pelos seus conterrâneos de Anatote. Eles planejavam a morte de Jeremias. Você imagine isso, alguém saber que está fazendo bem ali para o povo e pessoas estão mancomunadas planejando a morte dela. Já parou para pensar? Um homem que não casou, não teve filhos, um homem que viveu só para Deus, um homem que ele demonstra em cada frase, em cada página do livro dele, o amor profundo, o respeito pelo Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero entrar um pouco no contexto de Jeremias, mas depois eu quero falar pelo Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre a minha vida, a sua vida hoje. Esse versículo dentro da nossa vida, no contexto atual. Glórias a Jesus. Então, no capítulo 12 de Jeremias, versículo 18 a 20, diz assim: e o Senhor me fez saber, e eu soube. Então me fizeste ver as suas ações, e eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa.
Então, nós vemos aqui, meu Deus, imagine, todo mundo tem o instinto de preservação. Então, Jeremias aqui estava mal, muito mal. Estava triste, angustiado, estava desolado, estava enfraquecido também, porque ele descobriu isso de pessoas conhecidas, pessoas que eram do meio dele. Muitas delas o viram nascer, o viram crescer, mas quando a pessoa tem um chamado de Deus, quando a pessoa vive uma vida reta com Deus, ela vai sofrer, padecer muitas coisas que ela nunca, jamais imaginou. Porque Deus não deixa tudo acontecer ao mesmo tempo. É aos poucos. Por isso que, louvado seja Deus, quando Jeremias, no versículo 12, Jeremias começa a conversar com Deus. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Jeremias fez essa pergunta a Deus aqui, que muitas vezes muitos fazem esta mesma pergunta a Deus. Como você se lembra que Asaf também ficou questionando a Deus, porque ele via muitas pessoas mais iníquas, entre aspas, prosperando. E ele não conseguia entender aquilo. Plantaste-os e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, mas longe do seu coração. Deus estava só na boca deles, daqueles homens maquiavélicos, mas não estava no coração deles. Mas tu, ó Senhor, me conheces, por isso que a onisciência de Deus é algo que chama muito a minha atenção, porque como é bom que Deus conheça nós por dentro, tudo que é muito maravilhoso saber disso. Tu me vês e provas o meu coração para contigo, impele-os como a ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves. Porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. Então, Jeremias estava aqui questionando diante de Deus tudo isto aqui, num momento de extremo sofrimento, no momento que a vida dele corria perigo. E ele estava esperando que Deus o livrasse daquele mal. Que Deus consolasse ele. Mas, louvado seja Deus, a resposta de Deus a Jeremias era um aviso que as coisas poderiam até piorar. Porque Deus estava preparando Jeremias para coisas muito grandes. Então, a resposta de Deus para Jeremias foi uma pergunta. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? A resposta de Deus para Jeremias está ligada ao chamado de Jeremias. O que foi que Deus disse a Jeremias? No capítulo 1, versículo 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu, o Senhor, estou contigo para te livrar. Então, Jeremias, ele tinha esta promessa de Deus, mas Deus não o deixou livre de passar tantas lutas. Mas Deus garantiu que guardaria ele em todas as lutas. Glórias a Jesus. Então, Jeremias
Deus estava dizendo assim, ó Jeremias, se prepare para correr com cavalos. E Deus usou um animal aqui tremendo, né? O cavalo, quando a gente pensa em cavalo, a gente pensa em força, robustez, velocidade. E, o cavalo está entre os animais terrestres mais velozes que existem. Ele corre até 70 quilômetros por hora. Já parou para pensar isto? Então Jeremias estava correndo com homens que vão a pé. Está entendendo? Mas Deus está perguntando, como poderás competir com cavalos? Coisas maiores viriam. E ele tinha que estar preparado. Se ele está se fatigando aqui, se cansando exaustivamente por correr com homens que vão a pé, imagine como ele poderia competir com cavalos. Então Deus fala de coisas grandes que viriam. Deus estava preparando Jeremias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glorificado seja o nome santo de Deus. Então o Senhor, ele faz isso. Imagine que Davi, foi o que aconteceu com o rei Davi. Ele primeiro se deparou com o urso, não foi isso? Com o leão. Aí ele estava competindo, né, usando essa metáfora, ele estava competindo, né, com homens que iam a pé. Mas ele ia ter que competir com cavalos. Quando apareceu Golias. Está entendendo? Deus primeiro preparou Davi ali naquele momento, naqueles momentos que foram difíceis para ele, mas ele venceu. Ele ficou firme. Aí ele teve o poder, a força, a autoridade de vencer Golias. Já estava preparado. E Paulo de Tarso, outra pessoa que o Espírito Santo me lembra, começou como? Com perseguições, ele tendo que fugir da cidade. Deus estava preparando ele. Ele estava ali correndo com homens que iam a pé. Mas Deus estava preparando Paulo para competir com cavalos. E Paulo, foi o que aconteceu? Foi preso várias vezes. Em cada lugar que ele chegava, ele ia preso. Sofreu muito, muito. Apanhou muito. E por fim, louvado seja Deus, ele deu a vida dele por amor a Jesus Cristo. Então ele chegou, ele correu com cavalos. Glórias a Jesus. E Deus estava aqui, né, preparando Jeremias para isso. Deus não, né, entre aspas, não passou a mão pela cabeça de Jeremias. Oh, meu filho, você é tão maravilhoso. Porque aí ia esmorecer Jeremias. Então Deus é lindo. A resposta de Deus foi uma vitamina de força dentro de Jeremias, para ele prosseguir, não parar de forma alguma. Louvado seja o nome santo do Senhor. As forças dele, claro, estavam enfraquecidas. Imagine a pessoa, ou seja, a pessoa estava passando aquilo ali, né, inocentemente. Porque você pode até pensar que essas tramas diabólicas não acontecem hoje, acontecem. Entenda, continuam acontecendo. Mas o Senhor dá o livramento sempre. Aqueles que pertencem a Ele mesmo, Ele dá o livramento. Ele livra das garras dos malignos. Sempre. Louvado seja Deus. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé,
como poderás competir com cavalos? Louvado seja Deus. Então, Jeremias estava ali sofrendo com aqueles homens, mas Deus lhe avisou que ele ia sofrer com sua própria família, ia sofrer com os reis de Judá e de Babilônia, muito. Aqui diz olha só o que ele diz no versículo 6. Porque até, louvado seja Deus, porque até os seus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fiz neles, ainda que te digam coisas boas, meu Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Experiências amargas sempre nos levam à maturidade. É incrível. A gente cresce assim. A gente não cresce na zona de conforto. E Deus permite tudo isso para a gente não parar, não ficar acostumado com este mundo, achando isso aqui maravilhoso, porque esse aqui não é o nosso lugar. Aqui é uma passagem que estamos tendo aqui. É um conto ligeiro a nossa vida aqui. A vida eterna, sim, que é maravilhosa demais. Glórias a Jesus. Então, louvado seja Deus para sempre. Então, as lutas são treinamentos sempre para coisas maiores que Deus tem conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, porque Deus, Ele não quer que a gente esmoreça, que fique com autocomiseração, porque senão a gente vai parar. Aí Deus deu essa palavra aqui a Jeremias, forte. Eu acho que foi uma sacudidela nele, e também é em mim e você. Sacode as nossas estruturas, isso é bom, nos desperta para a gente não ficar se achando um mártir, uma pessoa que é a pessoa que mais sofre no mundo, que Deus vai ter que sanar logo o sofrimento. Não. Deus, ele dá ânimo, ele nos desperta. Glórias a Jesus Cristo. E ele pergunta aqui, daqui a pouco nós vamos voltar para esses 6 aqui. Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Você sabe que a enchente traz o quê? Inundações, prejuízos, animais fogem, morrem. É uma coisa terrível. Mas o Senhor não deu vitória ao povo quando o Rio Jordão estava em cheia. Estava na época da cheia. Deus não deu. Deus confunde os homens, confunde toda a terra para dar vitória àqueles que servem a Ele. Então Deus usou, se tão somente numa terra de paz estás confiado, ou seja, ninguém mexe com você, nada acontece, todas as coisas, toda a normalidade ali, todo dia, aquela rotina, tudo natural. Como vai haver mudança de vidas? Como nós vamos crescer? Então, o Senhor diz isso a Jeremias aqui, meu Deus. É a resposta aqui que Jeremias precisava ouvir, diante das perguntas que ele fez a Deus. Porque Deus preparou Jeremias, estava preparando Jeremias para um ministério tremendo, um ministério da verdade, de lisura, de lealdade, de retidão, de integridade. E geralmente essas pessoas são preparadas assim, com muito sofrimento.
São pessoas perfeitas? Não. Não são, mas são pessoas que se dispuseram a fazer tudo pelo nome do Senhor, por amor a Ele. Graças a Deus que existem muitos assim ainda. Louvado seja Deus, eu louvo a Deus pelos verdadeiros servos de Deus. Do fundo do meu coração, eu glorifico o nome do Senhor. É uma alegria profunda para mim quando eu contemplo alguém que serve a Deus genuinamente. Porque você sabe que hoje em dia está uma calamidade. Muita gente pelas igrejas, muita gente não serve a Deus, muita gente mente, faz misérias, coisas graves, e usando o nome de Deus em vão ainda por cima. Então, os escândalos estão cada dia maiores e em maior quantidade. Justamente. Então, mais existem, eu louvo a Deus, aqueles que são servos de Deus e os ungidos do Senhor que trabalham para Deus. Como Jeremias aqui. Jeremias, louvado seja Deus, Deus estava preparando ele. Glórias a Jesus. E Deus, no versículo 6 aqui, que nós lemos já, Deus fala, imagine, que até da própria família de Jeremias. Ou seja, Jeremias não podia confiar, porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Imagine, eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fiz neles, ainda que te digam coisas boas. Eles elogiavam Jeremias, mostravam admiração por Jeremias, mas eram mentira. Eles também eram inimigos de Jeremias. Mas Jesus falou isso lá no Novo Testamento. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. São os inimigos do homem. Então, por isso que eu sempre digo, o nosso maior amigo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade excelsa. E eu tenho muita restrição de falar que temos amigos. Não sei, meu Deus, amigo é uma palavra tão forte. Amigo mais chegado que irmão. Esse, para mim, é Jesus. Porque é difícil encontrar algum amigo. É muito difícil mesmo. Porque não adianta ser amigo só de momentos bons e de palavras boas. Isso aí é o social que todo mundo faz. Amigo é algo mais... É profundo demais ser amigo de alguém. É muito forte esse vínculo. Por isso que é muito difícil a pessoa dizer, eu tenho amigos, e ser verdade. Às vezes ela até pensa que tem, ela diz até por inocência, mas no frigir dos ovos ela vai ver que ela estava enganada, ela estava emocionada. E assim Jeremias estava vivendo, porque, claro, quem não quer conviver bem com irmãos, né, dentro de sua casa, dentro da sua parentela e família? Todos queremos viver bem. Mas o Senhor, se aquele povo de Anatote estava se levantando contra Jeremias, Deus disse, se te fatigas com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Deus já deu até a ideia a Jeremias aqui no versículo 6, que até a família dele era inimiga dele, que não confiasse em nenhum deles. Já parou para pensar?
Louvado seja Deus. Quando a mesma coisa somos nós. Muitas vezes, né, o Espírito Santo, nós estamos passando lutas e temos o Espírito Santo conosco ali o tempo todo. E tem momentos que perguntamos a Deus, questionamos muitas coisas. E muitas vezes Deus, Ele permite nós passarmos situações difíceis para nos preparar para o que vem. É verdade, se a gente parar em qualquer coisa adversa que acontecer, se a gente parar, o que será de nossas vidas? Nós temos que enfrentar as lutas, porque Deus, Ele garante a vitória, como Ele garantiu a Jeremias, até o fim da vida de Jeremias. Ele sofreu muito, mas ninguém destruiu Jeremias, porque Deus estava, né, guardando o tempo todo o seu servo. Então, se hoje, seja o que for que você esteja passando, Deus está te preparando para coisas maiores. Porque isso aí, você está correndo com homens que vão a pé. Mas Deus vai lhe colocar para competir com cavalos. Você vai correr com cavalos. Ah, mas eu não vou aguentar. Você vai aguentar, porque é Deus contigo. Você está entendendo? Se você estivesse só, eu diria, você não vai suportar. Você vai sucumbir logo. Mas é Deus quem está falando. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, se você hoje diz, Senhor, dá vontade de largar tudo, não aguento mais. Por isso que você está passando, que é uma preparação, é um treinamento para o que vem aí, tanto de lutas quanto também de honra. Imagine. Se você hoje diz a Deus, não aguento, eu vou largar tudo. Não, não dá. O que será de sua vida se você fizer isso? Você já parou para pensar? Você vai conseguir viver fora da direção de Deus? Não. Você não vai suportar. O mundo é cruel, é mau. Se nós que servimos a Deus, são tantas lutas, mas temos o consolo, a proteção do alto. Imagine no mundo, depois de conhecer a Deus, a pessoa ir para o mundo. Meu Deus, é destruição completa. Então, o que nós temos que fazer é fazermos o que Jeremias fez, orar, tá vendo? Ele orou a Deus e Deus lhe respondeu. Porque Deus estando na sua vida, isso que você está passando, já está dizendo a palavra, você está passando. Você não vai permanecer nisso aí, você está passando. É uma tribulação, porque a enchente do Jordão fala de quê? De tribulação, de adversidade, de lutas, de provações. Aqui diz, se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? O que já imaginou? Se nós, eu e você, quisermos viver uma vida de sombra e água fresca aqui, já pensou? Quer dizer, somos melhores do que os homens e mulheres de Deus da Bíblia? Será? Somos especiais? Mais do que eles? Não, Jesus deu exemplo a mim e a você. Mas ele diz, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti. É essa a resposta que Deus tem. Deus quer dizer o quê? Vamos passar pelas águas. Fala de luta, de dificuldades.
Imagine o fogo. Lutas piores ainda. Mas nem a chama arderá em ti. Ou seja, nós vamos sair ilesos de tudo isto. É isso que Deus quer dizer. Mas já pensou? A pessoa começa uma luta, a pessoa não, eu não vou segurar essa barra, não. Eu vou, como tem muita gente que diz essa frase, eu vou chutar o balde. Não, quem fizer isso é derrota. Tem que enfrentar, como Jeremias enfrentou. Jeremias, ele foi para o calabouço, foi preso, muita coisa aconteceu, mas Deus o guardou. Assim acontece hoje com nós que servimos a Deus. Nós passamos uma luta e pensamos o quê? Que aquela luta acabou, que agora é só a maré mansa, que já passamos a luta, que não vai ter mais. Vem uma maior, pior. É verdade, a verdade é esta. Nós que pregamos não podemos florear a Bíblia não precisa disto. Vem lutas maiores. E nós vamos fazer o quê? Abandonar o Senhor? Vamos fazer o quê? Vamos fugir? O que foi que Neemias disse? Um homem como eu fugiria? Um guerreiro de Deus? Um reconstrutor? A mesma coisa nós temos que dizer hoje. Louvado seja Deus para sempre. Então Jeremias aqui, Deus é lindo demais. Deus tem os seus verdadeiros adoradores na terra. Que pode ser que digam que for a ele no momento da dor, do sofrimento, meu Deus, como Jó disse. Depois ele se arrependeu de ter dito. Mas ele disse no momento de desespero. Mas você veja que Jó não negou Deus em momento nenhum. Ele, Jó, competiu com cavalos e venceu. Louvado seja Deus. A mesma coisa, Jeremias. Quando Jeremias ele foi até o fim. Aqui, ele estava competindo com homens. Ou seja, uma trama de morte ali. Para Deus, era Jeremias correndo com homens que iam a pé. Iam ter coisas piores. Você está entendendo? Mas o mais importante, não é o que vem contra nós. Não são as lutas que enfrentamos. O mais lindo de tudo é termos o Senhor para nos proteger, nos guardar em todos os momentos. Nos livrar de todos os males desse mundo perverso. Nos fazer escapar. Glórias a Jesus. A Bíblia diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, o livramento do Senhor. Então Jeremias aqui, ele precisava ouvir isto. Deus disse, Jeremias, vou logo te avisar. Você vai competir com cavalos. Virão coisas maiores ainda. Mas Deus, ele guarda os seus. Tudo isso que está acontecendo na sua vida é uma preparação para o que Deus tem. Você pensa que o que Deus tem na sua vida é isto aí que está acontecendo? É esse estado das coisas aí? Você pensa que é isso? Não. É muito maior o que Deus tem na sua vida. É muito mais glorioso. Vai servir de testemunho para muitas pessoas
que precisam ouvir verdadeiramente, homens e mulheres que tenham vida com Deus, seja em qual área que você esteja passando. Saiba de uma coisa, a mesma coisa que Deus disse a Jeremias, Deus está lhe dizendo hoje. Quando você diz que quer largar tudo, que não aguenta mais, que é muito sofrimento, Deus está lhe dizendo, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos que correm a 70 km por hora? Você já parou para pensar o que significa isso? O que Deus quer dizer? Você vai vencer. Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Você quer só calmaria? Eu gosto de viver em paz. O importante é termos paz, é espiritual. Isso é importante. A Bíblia diz, o justo nunca será abalado. Quando eu me converti, eu perguntava muito a Deus por que essa palavra, por que esse versículo dizia isto. Se muitas coisas vinham e verdadeiramente me faziam sofrer, as retaliações, as perseguições, as maldades, tanta coisa. Um dia Deus me disse, o justo nunca será abalado espiritualmente. Por quê? Porque a vida dele está firme na presença de Deus. Ele não abre mão de Deus por nada. Mas emocionalmente ele é abalado. É claro que sim. O nosso emocional muitas vezes manifesta até na nossa carne. Mas qual é o importante? Prosseguir. Mas, pastor, o meu problema é muito sério. Quem não tem problema sério? Às vezes você não está sabendo de alguns problemas das pessoas. Mas são problemas sérios que muitas vezes você ficaria chocado em ouvir. Mas quem é a nossa força? Quem é o nosso socorro? Quem é a nossa resposta? Quem é que soluciona todos os problemas? Quem é? É o Todo-Poderoso. Eu sou o que sou. Ele não muda, ele continua o mesmo. Nós não podemos mudar, não. Estamos servindo a ele, vamos fazer como Jeremias, continuar. Seja o que for, ele está conosco. Ele nos sustenta de pé. Você acha, né, o seu pai da terra, ele quer ver sua destruição? Ele quer ver o seu mal? Será que ele quer ver você se acabar? Não. Não quer ver. Você está entendendo? Será que o Pai do céu, o Todo-Poderoso, vai querer ver? Vai se alegrar em te ver sofrendo? Você já parou para pensar os militares, como eles são treinados? Gente, meu Deus do céu. Nas selvas, nos desertos, correndo, entrando em rio. É muita coisa que eu nem imagino. Porque eles estão sendo ali preparados. Para quê? Para as guerras, se houver. Para a batalha. Eles estão sendo ali treinados. É assim mesmo. Você já viu um atleta? Né? Tem uma alimentação diferente, exercício físico realmente exaustivo todos os dias. Para quê? Para ganhar, seja o jogo, o torneio, seja o que for, a maratona. Ele está se preparando, ele está ali sofrendo muito, se abstendo de muita coisa,
para vencer. Louvado seja Deus. Então é assim que Deus está fazendo comigo e com você. Nos treinando para lutas maiores e para vitórias maiores também. Para bênçãos maiores. Bênçãos gloriosas. Que virão dele. Em nome de Jesus. Porque ele não mente. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Então é isso que o Espírito Santo quer falar. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se você hoje está reclamando tanto de algo que você diz que não aguenta mais, e você está no começo ainda, imagine quando coisas maiores vierem, o que será de você? Então, eu quero lhe dizer que Deus é contigo para te fortalecer. Glórias a Jesus. É na caminhada com Ele que a gente o conhece. Ele é amigo, presente, evidente, permanente. É Ele. Se agarre com Ele. Se tão somente numa terra de paz estás confiado, o que farás na enchente do Jordão? Zona de conforto não é para quem serve a Deus. Vou ser bem sincera aqui. Não é. Tem que sair dessa zona de conforto. E Deus não faz nenhuma questão que estejamos nessa zona aí. De forma alguma. Porque não vamos crescer. Louvado seja Deus. Somos guerreiros do exército do Senhor, Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Esta mensagem. Eu quero lhe dizer algo que Jeremias... Sabe o que aconteceu com Jeremias? Ele correu com cavalos e venceu. A mesma coisa você. Prossiga. Se lembre desse versículo. Quando vierem os pensamentos, vierem as preocupações, vierem muitas vezes setas para você largar tudo, para você dar um basta. Lembre-se desse versículo. Se te fatigas com homens que vão a pé, como você vai poder competir com cavalos? Como Deus vai te usar em coisas maiores se você agora está esmorecendo, enfraquecendo? Prossiga. O principal é que Deus é contigo. Ele não vai te deixar jamais. E todas as lutas pelas quais você passar, você vai ver a vitória do Senhor. Tanto que a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. De tanto a pessoa passar a luta e ter vitória, a pessoa já tem paciência. Olha, já sei o fim dessa história. Eu vou ter paz. Eu vou ter paciência. Se firme em Deus. Se segure nele. Em nome de Jesus. Porque tal qual Jeremias, você vai vencer pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do sangue, da nova aliança que está sobre sua vida, garantindo a sua proteção e a sua vitória em todas as áreas da sua vida. Eu profetizo a vitória do eu sou que sou, em nome do Senhor Jesus. Não temas, Deus é contigo, Deus é contigo, como Deus foi com Jeremias. Ele é contigo, para te guardar dos malignos, para te livrar de todos os males, te dar vitória em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.